Boa noite, sou a professora Selene, sou professora de Bioquímica na PUC Campinas e o propósito dessa gravação de hoje é demonstrar como que as enzimas aminotransferases e a ureia e a creatinina podem ser determinadas em laboratório, ou seja, simular para vocês como que acontece numa aula prática para se determinar a atividade das enzimas aminotransferases e a concentração de ureia e creatinina em líquidos biológicos. Para isso, a primeira coisa que eu faria no laboratório é um pouquinho da teoria envolvida com essas análises. Então, nesse esquema, que estou representando o músculo, aqui fígado, rins e aqui a urina. Bom, para poder conversar, para poder falar sobre os temas da aula de hoje, mais importante é falar de metabolismo de aminoácidos. Então, os aminoácidos, lá no tecido muscular, eles são degradados, metabolizados por ação de uma enzima ou de uma classe de enzimas aminotransferases. Cada aminoácido tem uma enzima específica. Desta reação, resulta cetoácido, que o tecido muscular pode utilizar como fonte de energia. Lógico que aqui eu coloquei uma única seta, mas são várias reações para que consiga converter um cetoácido em energia. Bom, mas também dessa reação é liberado amônia. Só que não é amônia livre, amônia na forma de glutamato. Então, o radical amino dos aminoácidos vai estar fazendo parte da molécula do glutamato. Numa segunda etapa, o glutamato reage com piruvato e forma alanina, também numa reação catalisada por enzimas aminotransferases. Qual o objetivo disso? É que se o glutamato reagisse e liberasse amônia na forma livre, ela não pode cair no sangue, ela é tóxica. Então, a transformação de glutamato em alanina é com o objetivo de termos uma molécula, a alanina, que não é tóxica, que ela pode cair no sangue e chegar no fígado. E o que ela está levando de importante? Ela está levando o radical amino que veio dos aminoácidos. Está levando a amônia, que seria tóxica se caísse no sangue. Portanto, a alanina sai do músculo, vai para o sangue, chega no fígado. No fígado, reação oposta, inversa do que aconteceu aqui, catalisada também por enzimas aminotransferases, vão converter a alanina em glutamato novamente. E por uma segunda reação, catalisada por uma enzima desaminase, nós conseguimos isolar o radical amino dos aminoácidos na forma de amônia. Bom, mas o ideal é eliminar essa amônia lá na urina. Só que, novamente, eu não posso jogar essa amônia no sangue porque é tóxico. Então, no fígado, a amônia é convertida em ureia. A ureia, ela vai para o sangue. Depois ela chega nos rins. Nos rins, a ureia é filtrada nos glomérulos, parcialmente reabsorvida e secretada nos túbulos renais. Nós já estudamos isso em outras aulas. E depois, sai dos rins, cai na constituição da urina e nós eliminamos. Bom, o que mais a gente vai ver nessa aula? Além de aminoácido, o tecido muscular também pode usar como fonte de energia fosfocreatina. Só que a fosfocreatina é obtida a partir da creatina e essas duas moléculas, espontaneamente, elas são degradadas em creatinina. A creatinina também não serve para o nosso organismo, ela tem que ser eliminada. Então, a creatinina sai dos músculos, cai no sangue, passa pelos rins, onde é filtrada nos glomérulos e depois é eliminada pela urina. Bom, e o que a gente vai estudar nessa aula prática? A gente vai estudar as enzimas aminotransferases, a concentração de creatinina e de ureia. As enzimas aminotransferases, nós vamos estudar quanto tem dessas enzimas no sangue. Não deveria ter,
A quantidade é mínima. Mas se aumentar a concentração dessas enzimas no sangue, se conseguirmos detectar a atividade dessas enzimas no sangue, isso nos indica que alguma célula, pode ser de tecido muscular, pode ser de tecido hepático ou mesmo de outros tecidos que fazem o mesmo metabolismo, que algumas células foram alteradas, que alguma membrana plasmática aumentou de permeabilidade, de tal forma que as enzimas que originalmente estavam dentro da célula, intracelular, elas vão aparecer no sangue. Então, numa primeira fase do experimento, vamos coletar o sangue do indivíduo e analisar quanto tem dessas enzimas. Se a quantidade for alta, nós já podemos concluir que tem alteração de alguma célula com aumento da permeabilidade da membrana. Segunda coisa que a gente vai fazer, vai dosar a ureia, tanto no sangue, que eu estou representando como esses espaços vazios, como ureia na urina. Dessa forma, eu vou conseguir avaliar como está a função hepática, porque se tiver menor quantidade de ureia, é porque não foi sintetizada. E vou conseguir avaliar como está a função renal, porque se aumentar a quantidade de ureia no sangue, é porque não conseguiu ser filtrada, ser eliminada através dos rins. Do mesmo modo, a creatinina. Nós vamos avaliar a concentração de creatinina no sangue e na urina. O aumento de creatinina no sangue e a diminuição de creatinina na urina confirma que tem alguma alteração de função renal. Porque se os rins não estiverem conseguindo filtrar adequadamente a creatinina, ela vai se acumular no sangue e vai ficar em menor quantidade na urina. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Começamos por avaliar a atividade das enzimas aminotransferase. Especificamente, vamos avaliar a atividade da ALT e AST. O que é isso? Então, o que é uma enzima aminotransferase? O que ela faz? Aqui está representado um aminoácido, a molécula do alfa-cetoglutarato e as enzimas aminotransferases catalisam a reação entre esses dois compostos para formar um alfa-cetoácido e um glutamato. Na realidade, o que a enzima catalisa? Catalisa a transferência desse radical amino do aminoácido para o cetoácido. Então, o radical amino vai se ligar neste carbono e o dupla O vai vir para cá. Então, o dupla O, ou melhor, o oxigênio do alfa-cetoglutarato fez com que o aminoácido se transformasse num cetoácido. E o alfa-cetoglutarato, recebendo o radical amino, converteu em glutamato. Então, quem catalisa essa reação são enzimas da classe aminotransferases. Vejam que aqui tem um R, que é um radical. Quer dizer que essa reação ela é básica para qualquer aminoácido. Mas, se eu especificar qual é o aminoácido, no lugar do R, eu coloquei um grupo metil. Então, não é um aminoácido qualquer que temos aqui, é o aminoácido alanina. Mas, através da mesma reação, a alanina reage com alfa-cetoglutarato, formando piruvato e glutamato. Então, o aminoácido se converte em cetoácido. Bom, a enzima que catalisa essa reação, ela é específica para o aminoácido alanina. Por isso que ela chama alanina cetoglutarato aminotransferase. Transfere o radical amino da alanina para o alfa-cetoglutarato. Até um tempo atrás, alguns anos, essas enzimas elas eram denominadas de transaminases. Então, a ALT também podemos denominar de TGP, que é a mesma enzima, só que uma nomenclatura mais antiga. Nesse slide, eu estou exemplificando outras enzimas aminotransferases. Nesse slide, estou exemplificando outras enzimas aminotransferases. Então, no último slide, eu falei da alanina cetoglutarato aminotransferase, ALT, porque o aminoácido que participa da reação é a alanina. A ALT, ela predomina no fígado.
Se tiver alteração na permeabilidade de membranas hepáticas, pode aumentar de 10 a 100 vezes no sangue. Bom, mas se o aminoácido mudar, se ao invés de alanina for aspartato, a enzima também vai ser específica para esse aminoácido. Então, AST é aspartato cetoglutarato aminotransferase. Então, cada aminoácido tem uma enzima aminotransferase específica. As duas, clinicamente consideradas como marcadores de função celular, são a ALT com aminoácido alanina e a ST aminoácido aspartato. Esta predominando no fígado e esta em tecido muscular, principalmente coração. Então, para se comprovar se tem um infarto, se tem uma alteração nas células cardíacas, uma das possibilidades é analisar a ST no sangue do paciente. Como é que nós vamos fazer isso? Como seria a técnica do laboratório? Então, essa parte eu explicaria na lousa e depois vocês iriam para a bancada do laboratório para realizar. Então, primeira coisa é, qual amostra nós vamos usar? É o plasma ou o soro sanguíneo? Como que eu vou analisar a atividade da enzima nessa amostra? Usando um reativo. Esse reativo contém a alanina, que é o aminoácido que a enzima age, e mais os outros componentes para eu conseguir analisar. Então, a reação é a seguinte, eu junto a amostra com o reativo de trabalho no tubo de ensaio, estabilizo a temperatura, porque como é uma reação enzimática, as enzimas têm uma temperatura ótima de atividade, e meço a absorbância. A absorbância vai ser proporcional à atividade da enzima. Como assim? Então, vamos falar um pouquinho mais de reações químicas. A alanina, que está no reativo de trabalho, ela reage com alfa-cetoglutarato, que também está no reativo de trabalho, numa reação catalisada pela enzima ALT. A enzima está onde? Está na amostra. Desta reação forma piruvato e glutamato. Então, o que eu tenho de importante aqui? A alanina, por ação da enzima, é transformada em piruvato. Numa segunda etapa, o piruvato, resultado, produto da reação anterior. Ele reage com o NAD reduzido, que também está no reativo de trabalho. O NAD reduzido, ele absorve, eu consigo medir a absorbância do NAD reduzido nesse comprimento de onda de 365 nanômetros. Então, o NAD reduzido, na presença catalisado pela enzima desidrogenase, ele se transforma em NAD oxidado. Quer dizer que a enzima que eu estou analisando catalisa a primeira reação, mas o produto da primeira reação, ele vai reagir com o NAD reduzido e vai formar NAD oxidado. Como o NAD reduzido eu consigo medir a absorbância, a hora que ele se converte em NAD oxidado, a absorbância vai diminuir. Portanto, quanto maior a atividade desta enzima, mais rápido vai ser a passagem de NAD reduzido para NAD oxidado. Então, conforme essa enzima estiver agindo, a absorbância vai diminuir. Então, todos os componentes necessários para que isso aqui aconteça estão no reativo de trabalho. Alanina, alfa-cetoglutarato, o NAD reduzido e a desidrogenase. Só que a reação vai acontecer caso na amostra tenha a enzima alanina aminotransferase. Como é que nós vamos provar isso? Então, a gente pega um tubo de ensaio, você lá no laboratório, se imagine no laboratório, vai pegar um tubo de ensaio, vai rotular com a enzima que você quer analisar ou com a sigla da enzima que você quer analisar. Vai adicionar nesse tubo do ensaio 1 ml do reativo de trabalho, ou seja, todos os componentes necessários para a reação acontecer. Em seguida, esse tubo de ensaio vai ser colocado no banho-maria a 37 graus por 5 minutos, para estabilizar a temperatura dessa solução. Depois disso, adiciona-se a amostra de soro. O que é que tem nessa amostra de soro? A enzima ALT. E daí as reações que eu mostrei no slide anterior, elas vão se processar.
Quanto maior a atividade da enzima ALT que tiver aqui no soro, mais rápido o NAD reduzido vai passar para NAD oxidado. Como é que eu meço isso? Eu tenho tempo de 1 minuto para colocar essa solução dentro da cubeta do espectrofotômetro, que já vai estar calibrado nesse comprimento de onda. Aí eu meço a absorbância. Deixo mais 1 minuto lá dentro, meço de novo a absorbância. Mais 1 minuto, meço outra vez. Quer dizer que o que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo a absorbância do NAD reduzido. Por que a absorbância está diminuindo? Porque o NAD reduzido, devido à ação da enzima ALT, ele está passando para oxidado e a absorbância diminui. Quanto maior essa diferença de absorbância, maior a atividade da enzima ALT no soro. Aí como que a gente vai fazer isso? Nós vamos medir a diferença de absorbância em cada minuto. Vamos chegar numa média de mudança de absorbância por minuto. Essa média de mudança de absorbância por minuto, ela é multiplicada por um fator. Este fator é um número previamente informado, ele já é verificado pelo nosso funcionário lá no laboratório, que é um teste preliminar que é feito com o padrão da enzima. Não fazemos todos, porque não teríamos tempo em aula, e o padrão também ele vem em pouquíssima quantidade, é mesmo para fazer um único teste. E daí dá para a gente trabalhar com o mesmo fator, com várias análises de vários pacientes. Fazendo esse cálculo, chegamos em 600 de resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a atividade da enzima alanina aminotransferase é 600 unidades por litro. E daí? Daí eu tenho que comparar com o valor de referência. Qual o normal de homens e mulheres terem de atividade dessa enzima no plasma sanguíneo? Até 50 ou 35. Então, 600 está muito acima do normal. Então, eu estou comprovando que está fora do padrão. Eu estou comprovando que alguma membrana celular foi modificada, que aumentou a permeabilidade, que alguma célula está com a membrana alterada. Bom, e para dosar outra enzima, a ST, muito parecido com a primeira. Só vamos mudar o componente do reativo de trabalho. A LT era um aminoácido alanina. A ST é o aminoácido aspartato. Então, a reação é muito semelhante. Misturamos o reativo de trabalho com a amostra de soro ou de plasma, estabilizamos a temperatura e depois medimos a absorbância. Qual reação vai acontecer? Primeira etapa, aspartato, que está no reativo de trabalho, reage com alfa-cetoglutarato, que também está no reativo de trabalho, numa reação catalisada pela enzima ALT, que está na amostra de plasma sanguíneo. Como produto de reação tem oxalato e glutamato. Então, o que nos interessa? Que o aspartato, que é específico para essa enzima, está se transformando em oxalacetato. Numa segunda etapa, o oxalacetato reage com o NADH. O NADH está no reativo de trabalho, na presença ou numa reação catalisada pela desidrogenase, que também está no reativo de trabalho, e forma malato e NAD oxidado. O NAD reduzido, eu consigo medir a absorbância. Conforme esse NAD reduzido vai passando para NAD oxidado, a absorbância vai diminuindo. Então, a absorbância do NAD vai ser proporcional à atividade desta enzima. Como medir isso? Pega um tubo de ensaio, rotulo. Então, agora você se imagine lá no laboratório. Tubo de ensaio, rotula com a enzima que você quer avaliar. Adiciona o reativo de trabalho. Coloca no banho-maria e estabiliza a temperatura. Em seguida, adiciona a amostra de soro, que provavelmente tem a enzima ST. Aí, levo para o espectrofotômetro. Tem 1 minuto para colocar isso lá dentro do espectrofotômetro.
e meço a absorbância, deixo mais 1 minuto, uma segunda absorbância, mais 1 minuto, uma terceira absorbância. Então, percebam que o valor está diminuindo. É porque o NAD reduzido está passando para NAD oxidado, está diminuindo a absorbância. Quanto maior essa diferença nos valores de absorbância, maior a atividade da enzima ST. Então, eu calculo a diferença de absorbâncias, multiplico pelo fator específico da enzima e chego na atividade da enzima, 200 unidades por litro. Tá normal? Tá alterado. Vou ter que comparar com a referência normal. Até 50, até 35. Então, também está acima do normal. Ou seja, analisando as duas classes de enzima aminotransferases, concluí que esse sangue, esse plasma, esse soro sanguíneo veio de um indivíduo que tem alteração de permeabilidade em alguma célula. Não dá para saber com certeza que célula é. Se é do fígado, se é do músculo, se é do cérebro. Aí, mais exames terão que ser feitos para poder chegar numa conclusão, exatamente que tecido está sofrendo alteração. Além de que a gente não pode esquecer que tem a função aí preliminar a esses exames, que é a clínica, a anamnese. O que é que o paciente está sentindo, o que o médico desconfiou que ele tem, para poder confirmar com um exame desse. Ou, se já souber que ele tem uma patologia tipo hepatite, aí o médico vai medicar e para acompanhar se o medicamento está dando certo, ele vai analisando essas enzimas de tempo em tempo. Que se o medicamento estiver dando certo, vai chegar uma hora que o valor encontrado no soro do paciente vai ter que ser dentro da faixa normal. Certo até aí? Bom, em seguida vamos ver como é que se faz no laboratório a análise de ureia. Então, esse esquema está bastante complexo, né? Eu não colocaria isso na lousa lá no laboratório, iria fazer um esquema mais simples. Mas já que nós estamos tendo a aula online, né, que nós estamos gravando, então fica mais fácil mostrar aqui. Então, o aminoácido é metabolizado por ação das enzimas analisadas em etapas anteriores. Do metabolismo de aminoácido é liberada amônia. Amônia por uma série de reações, não é só uma reação como está aqui, um monte de reações, ela é convertida em ureia. Quer dizer que a síntese de ureia ela ocorre no fígado. A ureia vai sair do fígado, vai cair no sangue. Aí o sangue vai passar pelo sistema renal e vai ser filtrado nos glomérulos. Parte dessa ureia vai ser filtrada e vai ser eliminada pela urina. Então, nós podemos analisar quanto tem de ureia no sangue, quanto tem de ureia na urina. Aí, comparar com os valores de referência. Se tiver valor elevado no plasma sanguíneo, pode ser decorrente de várias patologias. Mas o que nos interessa nesse momento do curso é estudar a função renal. Então, se o valor estiver elevado aqui no sangue, é porque não está tendo um efeito satisfatório na filtração renal. Tem alguma alteração no sistema renal que não está deixando a ureia ser eliminada pela urina. Aí, se os valores estiverem diminuídos no plasma, provavelmente está relacionado ou com a função hepática, que é onde a amônia é transformada em ureia, então vai ter pouca ureia aqui no sangue, ou está relacionado com a absorção, com a dieta, com a quantidade de aminoácido que está sendo metabolizado. Porque a ureia vem da amônia e a amônia vem dos aminoácidos. Então, como é que a gente faz isso? O fundamento da técnica é assim. Quais são as amostras que vamos utilizar? O soro e a urina. Por que a urina vai estar diluída? A quantidade de ureia na urina é muito alta. Se eu trabalhar com a urina pura, a solução, a absorbância vai ser tão alta que o espectrofotômetro não vai conseguir medir. Então, eu tenho que trabalhar dentro de uma faixa que o aparelho consiga ser sensibilizado. Bom, qual o reagente? O reativo de trabalho vai ser enzima urease, alfa-cetoglutarato,
desidrogenase succínica e NAD reduzido. Como é que isso vai acontecer? Então, misturo tudo isso no tubo de ensaio, estabilizo a temperatura e novamente vamos medir a absorbância do NAD. Bom, como é a reação? A ureia é hidrolisada numa reação catalisada pela enzima urease, formando o CO2 e amônia. A ureia, ela vai vir da amostra. A enzima urease, ela está no reativo de trabalho. Então, ureia vai liberar amônia. Numa segunda etapa, a amônia da primeira reação reage com NAD reduzido, que está no reativo de trabalho, com alfa-cetoglutarato, que está no reativo de trabalho, numa reação catalisada pela enzima desidrogenase, que também está no reativo de trabalho, formando glutamato e NAD oxidado. Então, o que eu vou medir no espectrofotômetro é a mudança de NAD reduzido para NAD oxidado. Mas, e todos esses outros reagentes aqui? É para poder ocorrer essa reação. Então, na realidade, a mudança de NAD reduzido para NAD oxidado está na dependência de quanto de ureia tem na amostra do indivíduo. Quanto maior a quantidade de ureia, maior a quantidade de amônia. Quanto maior a quantidade de amônia, mais rápido o NAD reduzido vai passar para NAD oxidado. Mais rápida vai ser a mudança de absorbância de NAD reduzido para NAD oxidado. Então, o valor de absorbância vai diminuir bastante num determinado espaço de tempo. Tudo bem até aí? Como é que a gente faz então? Começamos assim, 3 tubos de ensaio. Um deles rotulado com P, outro com S, outro com U. O P quer dizer o tubo padrão, o S, o tubo onde eu vou colocar a amostra de soro, o U, onde eu vou colocar a amostra de urina. Nos 3 tubos vão ser colocados, eu vou colocar reativo de trabalho. A mesma quantidade, tudo igualzinho. Levo os 3 tubos para o banho-maria para estabilizar a temperatura. Daí, nas etapas seguintes, eu tenho que trabalhar cada tubo independente. Porque no primeiro tubo eu vou colocar o padrão, no segundo tubo eu vou colocar o soro e no terceiro tubo colocar a urina. Então, vamos lá. Primeiro tubo, P, padrão, já com o reativo de trabalho, já na temperatura estabilizada, adiciona o padrão de ureia. Por que eu chamo de padrão? Padrão é quando a gente conhece a concentração. Então, eu estou adicionando aqui uma alíquota de 25 microlitros de uma solução cuja concentração de ureia eu já sei. Então, é o padrão. Em seguida, dou um tempo, 1 minuto, e já meço a primeira absorbância. Mais um tempo, meço a segunda absorbância. Quer dizer que essa segunda etapa aqui eu vou estar fazendo no espectrofotômetro. Então, eu pego essa solução, adiciono o padrão, agito, passo para o tubo específico do espectrofotômetro e meço a primeira absorbância. Tem 1 minuto para agitar e passar para o tubo específico do aparelho. Bom, a diferença dessas 2 absorbâncias aqui, ela vai ser proporcional a essa quantidade de ureia. Então, eu tenho a seguinte relação, que a diferença das 2 absorbâncias corresponde a essa concentração de ureia. Guardo esse dado. Fica aí porque eu vou usar depois. Pego o segundo tubo, que está escrito S, que já veio com reativo de trabalho na temperatura estabilizada. Adiciono o soro. Mesma alíquota, mesmo volume do padrão, 25 microlitros. Agito, passo para o tubinho do espectrofotômetro, leio a primeira absorbância, leio a segunda absorbância. Bom, então eu vejo a diferença dessas 2 absorbâncias e comparo com a do padrão. Então, a do padrão eu obtive com o tubo anterior. Então, eu sei a concentração e sei a absorbância, por isso que é o padrão. Desse experimento, eu tenho a diferença de absorbância do soro, mas eu não sei a concentração de ureia no soro. Só que é uma regra de 3.
Porque existe uma lei da espectrofotometria que fala que a absorbância é diretamente proporcional à concentração. Então, a absorbância do padrão 0,22 é proporcional a 60 mg por decilitro, portanto, a absorbância 0,380 é X, uma regra de 3. Quanto deu? 103,6 mg de ureia por decilitro de soro sanguíneo. Tá normal? Tá fora do normal? Vou ter que comparar. A referência normal de 10 a 50, então tá 2 vezes acima do normal. Ou seja, tem algo errado com esse indivíduo. Tem muita ureia no sangue. E na urina? Pego o tubo de ensaio, que lá no começo eu tinha colocado o reativo de trabalho, tinha estabilizado a temperatura, e adiciono uma alíquota de urina. A mesma proporção que foi adicionado de soro e de padrão. Tem 1 minuto para agitar, para passar para o tubo do espectrofotômetro, fazer a primeira leitura de absorbância, mais 1 minuto a segunda leitura de absorbância. Então, tudo isso vai ser realizado no aparelho espectrofotômetro. Aí eu tenho 2 valores de absorbância. Essa diferença é proporcional à quantidade de ureia que tiver nessa urina. Só que para saber a concentração, eu tenho que comparar com o padrão. Então, no primeiro tubo de ensaio, eu tinha verificado que essa absorbância correspondia a esta concentração do padrão. Aí, aqui da urina, a diferença das duas absorbâncias vai ser X, vai ser proporcionalmente à quantidade de ureia na urina. Então, esse X deu 3,55 mg por decilitro. Mas a urina está diluída 100 vezes. Então, vou ter que multiplicar esse valor por 100. Conclusão, na urina tem 355 mg de ureia em cada 100 ml de urina. Ainda não chegou no final dos cálculos, porque o valor de referência não é em miligramas por decilitro quando considera-se urina. A ureia, ela é eliminada do nosso organismo pela urina em diferentes concentrações, dependendo do horário do dia, dependendo se a gente está se movimentando, se a gente comeu, se a gente está dormindo. Então, se eu pegasse uma urina qualquer, eu teria um resultado não real da quantidade que o meu corpo produz de ureia. Portanto, é feito assim. A gente coleta a urina todas as vezes que for ao banheiro, que estiver urinando, pega essa urina, coloca num frasco e vai armazenando. Ah, foi no banheiro 5 vezes, você vai pegar 5 urinas e colocar num frasco. Chega no laboratório, o pessoal agita esse frasco, tira uma alíquota de 25 microlitros e analisa quanto tem de ureia. Então, eu preciso saber o volume total de urina que o indivíduo produziu em 24 horas, para poder relacionar isso daqui com o total de urina. Então, a gente faz assim. Considerando que o indivíduo eliminou 800 ml de urina em 24 horas, esse cálculo é 355 miligramas em 100 ml, porque 1 decilitro é 100 ml. Em 800 ml vai ser X, é uma nova regra de 3. Desse cálculo eu chego à conclusão que o indivíduo tem 2,84 gramas de ureia produzida ou eliminada na urina em 24 horas. Tá normal ou tá alterado? Tá muito abaixo do normal. O normal é de 15 a 40. Então, tá 5 vezes abaixo do normal. Realmente, esse indivíduo tá com algum problema. Porque ele tem excesso de ureia no sangue e tem diminuição de ureia na urina. Mas, para concluir melhor, eu também tenho que analisar a creatinina. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, o que é creatinina? Fosfocreatina e creatina são 2 moléculas que normalmente temos no tecido muscular. É a partir da conversão de fosfocreatina para creatina que gera ATP para o músculo usar como energia. Só que espontaneamente, uma pequena porcentagem dessas moléculas
é convertida em creatinina por dia. Então, a todo momento, a gente está transformando um pouquinho de fosfocreatina e um pouquinho de creatina em creatinina. A creatinina não tem função, ela tem que ser eliminada. Então, ela vai sair dos músculos, vai cair no sangue, o sangue vai levar essa creatinina até os rins. Nos rins, o sangue vai ser filtrado nos glomérulos e a creatinina vai ser eliminada pela urina. Mas aí eu doso quanto tem de creatinina no sangue. Se o valor estiver acima do normal, muito provavelmente está me indicando que tem alguma alteração na função renal. Porque quem retira a creatinina do sangue e coloca na urina é através de um mecanismo que ocorre lá nos rins. Então, se os rins não estiverem funcionando adequadamente, eles não vão filtrar o sangue de uma forma muito correta ou muito ágil e vai acumular creatinina no sangue. Aí, se os valores estiverem diminuídos, daí tem alguma relação com o tecido muscular. Porque aonde armazenamos fosfocreatina e creatina é no tecido muscular. Então, diminuição da massa muscular, pouca síntese de tecido muscular, alguma alteração muscular vai levar a uma diminuição de creatinina no sangue. Como é que a gente analisa isso no laboratório? A amostra vai ser o soro sanguíneo ou a urina. E o reativo de trabalho é um composto picrato alcalino, uma solução alcalina de picrato, de ácido pícrico. Bom, esse composto aqui na presença de creatinina, ele forma um complexo que muda de cor e que a gente consegue medir a absorvância em 510 nanômetros. Então, eu misturo num tubo de ensaio a amostra de soro, que tem creatinina, mais o reativo de trabalho e vou medir a absorvância. A reação é bem simples. Creatinina reage com picrato alcalino e forma um complexo colorido. A absorvância desse complexo. Quanto maior a concentração de creatinina na amostra, maior vai ser a formação desse complexo, maior vai ser o valor de absorvância. Então, creatinina resulta num composto que eu consigo medir a absorvância. É diretamente proporcional. Bom, como é que a gente vai fazer isso em tubo de ensaio? 3 tubos de ensaio. Primeiro com o padrão, segundo rotulado como S representando o soro, terceiro rotulado com U representando a urina. Nos 3 eu vou colocar o reativo de trabalho, que é o picrato alcalino. Ele é amarelo. Então, eu vou ficar com o líquido amarelo aqui nos 3. Em seguida, eu vou trabalhar isoladamente. Primeiro com o padrão, depois com o soro, depois com a urina. Então, eu pego o tubo de ensaio que já tem o reativo e vou adicionar o padrão de creatinina. O padrão, a creatinina que está nessa solução padrão, vai reagir com o composto que está aqui no tubo e vai mudar um pouquinho a cor, que é a absorvância que eu vou medir. Por que chamamos de padrão? Porque esta solução que eu estou colocando aqui dentro, eu conheço a concentração de creatinina. Aí eu pego este tubo de ensaio, esta solução, coloco no tubo específico do espectrofotômetro, tenho 30 segundos para fazer isso e faço a primeira medida de absorvância. Deixo mais 90 segundos e faço a segunda medida de absorvância. Quer dizer que tudo isso aqui já está sendo verificado no aparelho espectrofotômetro. Bom, a diferença dessas absorvâncias vai ser proporcional a essa concentração de creatinina. Então, a diferença de absorvância do padrão é proporcional a 3 miligramas por decilitro de creatinina. Aí, na segunda etapa, pego o tubo que tem o reativo de trabalho, picrato alcalino. Adiciono o soro, 100 microlitros. Vão reagir e vai mudar de cor. Aí, 30 segundos para colocá-la no aparelho. Faço a primeira leitura de absorvância, a segunda leitura de absorvância. A diferença dessas duas leituras vai ser proporcional a quanto de creatinina tiver nessa amostra de soro.
Só que para chegar num valor numérico de concentração, eu tenho que comparar com o padrão. Então, do experimento anterior, eu vi que a diferença de absorvância do padrão correspondia a 3 miligramas por decilitro de creatinina. Portanto, nesse aqui, a diferença de absorvância do soro vai ser X miligramas de creatinina por decilitro de soro. Fazendo o cálculo, o resultado deu 7,25 miligramas de creatinina por decilitro de soro. Qual a referência? Muito menor do que isso. Então, eu concluo que o valor de creatinina no soro, no sangue desse paciente, está acima do valor normal. Esses dados todos que eu estou colocando de absorvância aqui são simulações, né? Você tem que imaginar que você estaria lá no laboratório com uma amostra de soro de um paciente X e que obteria uns resultados específicos para aquele paciente. Bom, e a terceira etapa? Pego o tubo de ensaio, já com reativo de trabalho, adiciono a amostra de urina. Aí, 30 segundos, faço a primeira medida de absorvância. Mais 90 segundos, segunda medida de absorvância. Então, estou com a solução lá no aparelho espectrofotômetro. Essa diferença de absorvância vai ser proporcional à concentração de creatinina presente aqui na urina, comparando com o primeiro tubo que tinha o padrão. Então, essa diferença de absorvância do padrão corresponde a 3 miligramas por decilitro de creatinina. A diferença de absorvância encontrada no ensaio feito com a urina vai ser X miligramas de creatinina. Fazendo o cálculo, deu 0,675. Só que a urina está diluída 100 vezes. Então, tem que multiplicar por 100. Então, dá 67,5 miligramas por decilitro. Qual a referência? A referência ela é em gramas por 24 horas. Então, tem que fazer alguns cálculos. Tenho que transformar esta concentração, que está em miligramas por decilitro, em gramas por 24 horas. Para poder fazer esse cálculo, eu tenho que ver quantos ml de urina o indivíduo produziu em 24 horas. Então, 67,5 miligramas em 100 ml de urina. Em 800 ml de urina vai ser X. Então, a conclusão foi que ele produziu 0,54 gramas de creatinina em um volume de urina de 24 horas. Está abaixo do normal. Reunindo todos esses dados, a gente tem o seguinte parâmetro para o paciente. O indivíduo normal apresenta esses valores de referência para a ureia, no soro e na urina. Quanto que o indivíduo que você está analisando apresentou? No soro, 103,6, o normal até 50. Está acima do normal. Na urina, 2,84. O normal de 15 a 40. Está abaixo do normal. E creatinina? No soro, 7,25. Está acima do normal. Na urina, abaixo do normal. São parâmetros indicativos de que esse indivíduo tem alteração na função renal. Porque como os rins estão com algum problema, estão com alguma dificuldade em filtrar, em eliminar a ureia e a creatinina. Então, esses dois marcadores bioquímicos de função renal, eles estão aumentados no sangue, diminuídos na urina. Tem mais um cálculo que dá para fazer para concluir sobre a função renal. Que jeito que é esse cálculo? Chama-se depuração. Na realidade, quer dizer quantos ml de sangue é filtrado por minuto nos glomérulos renais. Como eu vou saber isso? Eu relaciono a concentração de creatinina na urina com a concentração de creatinina no soro. Por que creatinina é usada e não ureia? Porque a creatinina ela é filtrada nos glomérulos e ela não é reabsorvida e nem secretada nos túbulos. Portanto, tudo que for filtrado vai ser eliminado pela urina.
A ureia não é bem assim. A ureia é filtrada nos glomérulos e depois ela pode ser reabsorvida e secretada nos túbulos renais. O que é esse volume minuto? É para a gente considerar a quantidade de urina que o indivíduo fez em 24 horas. Então, pegando os cálculos das simulações que eu fiz aí nos slides anteriores. Concentração de creatinina na urina do nosso indivíduo a ser analisado deu 67,5. No soro deu 7,25 vezes. Volume minuto é quantidade de urina em ml, que a minha proposta foi 800 ml, em 24 horas. Só que 24 horas tem 1.440 minutos, então por 1.440. Fazendo esse cálculo, nós chegamos que o indivíduo aqui, supostamente analisado, ele tem uma depuração de 5,12 ml de sangue por minuto. Então, está filtrando no glomérulo do indivíduo 5,12 ml de sangue em cada minuto. Qual o normal? Muito maior do que isso. Conclusão. Não está funcionando direito o sistema renal desse indivíduo. A filtração glomerular está alterada. Por isso que ele não está conseguindo filtrar adequadamente a ureia e creatinina, de tal forma que a ureia e creatinina estão aumentadas no sangue. A concentração está acima do normal no sangue. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham tido uma noção de como isso é feito no laboratório. Lógico que não elimina a necessidade de irmos para o laboratório e na primeira oportunidade que tivermos, vamos realmente realizar esse experimento lá no laboratório. Muito obrigada.